Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24 de 180, O Tesouro Enferrujado, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 24. O Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Emanuel Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 24 de 180, onde Emmanuel intitulou de O Tesouro Enferrujado. Então, nesta primeira parte, esse título, dado pelo mentor, refere-se a esta passagem evangélica, onde o apóstolo Tiago disse: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Então ele está se referindo que o nosso ouro e a nossa prata se enferrujaram. E Emmanuel vai nos explicar o que vem a ser este ouro e esta prata. Diz então Emmanuel: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então ele está afirmando que os nossos sentimentos, nas nossas ideias apaixonadas, se fossem dirigidos para o bem, eles iriam produzir sempre, em consequência,
os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então, ele fala dos nossos sentimentos, com as nossas ideias apaixonadas, que, se fossem dirigidos para o bem, ele iria produzir muitos frutos. Nesta segunda parte, Emmanuel diz: em quase toda parte, porém, desenvolve-se o contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel está dizendo que aquilo que foi dito antes, que nós poderíamos, com as nossas ideias apaixonadas e positivas, poderíamos produzir muitos frutos. Mas aqui ele está dizendo que em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, ou seja, não desenvolve ao bem, né? Impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. A redenção é a libertação. Então, Emmanuel está nos dizendo que nós temos muitas coisas boas, não é? No entanto, essas ideias apaixonadas que ele se refere, que nós temos, deveria ir para o bem, se fosse, não é? Iria ter muitos frutos. Porém, ela não vai para isto. E aí, nós não teremos essa libertação das criaturas. As criaturas não serão libertas da ignorância. Ele continua dizendo: de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. Olha, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Ele diz que, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. Então, ele está se referindo que todo este amor, essa emoção transitória que nós estamos tendo, ela está muito voltada para os sentidos materiais. É isso que ele diz. Está muito ligado a isso. Ele continua dizendo: a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Então, aquela boa vontade que nós temos, aquele amor que nós temos, nós deixamos ele canalizar para a perturbação, não é? Então é a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas, para atender a 3 ou 4 doentes. Então, ele dá aqui alguns exemplos disso, não é? Ele diz assim: a fé organizando guerras sectárias, não é? O que é sectária? Sectária é toda aquela pessoa que defende um ponto de vista extremo, seja no campo político ou religioso, por exemplo. Então, ele leva sempre para o extremismo, seja no campo político, seja no ponto religioso. E se nós fizermos um pensamento bem rápido, sim, na nossa atual existência, do que acontece no mundo, a gente percebe isso claramente, não é? Quando não é um extremismo sectário, não é? Politicamente, ele é religiosamente. Então, ele diz que a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Então usa a fé. Veja bem. É isso que nós temos que perceber, trazendo para nós, para cada um de nós. O que estamos fazendo com a nossa fé? Nós estamos fazendo isto
extremistas com as outras pessoas, não é? Ele continua dizendo nesta outra parte, aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede a admiração dos outros. Então ele está dizendo que numa situação dessa que nós vimos na parte anterior, que é usado de uma forma negativa, não é? Esse amor que nós temos, o perdão fala de dificuldades de expressar-se. Então não existe perdão. Uma pessoa não fala, olha, eu te perdoo, né? Então há sempre o quê? Uma falta de perdão. E ele diz também que a humildade pede a admiração dos outros. Isto é, a humildade está pedindo para que olhe para essa admiração. Quando ele está pedindo é porque ninguém está tendo humildade, não é? E a humildade não é vista por ninguém. Aliás, talvez pelo contrário, ela está sendo vista como se fosse um ato de baixeza, de fraqueza, melhor dizendo, não é? Então, é muito importante isso, né? Essa humildade. Continua dizendo, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Então, Emmanuel está dizendo que os nossos sentimentos que foram conferidos por Deus são sagrados. Então, o que estamos fazendo com os nossos sentimentos? Será que nós estamos fazendo uma forma correta como Jesus nos ensina, quando Deus também permitiu que isto nos fosse conferido? Será que nós estamos dando um bom resultado? É isso que nós temos que pensar em nós, né? E Emmanuel continua dizendo, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Então, os nossos sentimentos, o que nós temos de bom, constitui o ouro e a prata, porque são dois metais que se referem ao que tinha valor, não é? Mas a nossa herança espiritual está se comparando aqui ao ouro e à prata. Então, ele diz assim, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Veja, nesse tempo que a gente vem amealhando, não é? Esse sentimento de amor, de carinho, de humildade, nós temos que sempre colocá-los em pauta e nunca deixá-los de colocar em evidência, para que a gente possa não deixar que eles se enferrujem, porque esta é a questão. Se nós retrairmos diante de situações onde está havendo um extremo do egoísmo, extremo do orgulho e etc., se nós não levarmos a nossa palavra de humildade, de expressar ali a gratidão, todas essas coisas, a gente entra no meio disso tudo, não é? Ele continua dizendo, faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. A palavra afanosamente significa difícil, complicado. Então nós temos que trabalhar muito, com dificuldade, porque é complicado, não é? Isto que está incrustado em nós, esta ferrugem que nos atacou o espírito. Então é preciso que nós retiremos isto, e somente com o trabalho, somente nós dando o testemunho. Nesta última parte, Emmanuel diz assim, para isto é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita
e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então, ele fala que é muito importante que nós tenhamos indispensável, não é? É indispensável que compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. Então, que nós tenhamos isso em mente. O perdão sem obstáculos é o perdão sem nenhuma mágoa, não é? Então, perdoar é perdoar, não é? E não, eu vou perdoar, mas eu não quero vê-lo mais, não é? Não é bem assim. Essa renúncia perfeita é de nós renunciarmos a essas mazelas com que as quais nós estivemos aí um longo período, não é? Querendo olho por olho, dente por dente, não é? Ali de qualquer forma fazendo isso. Então, para que a gente possa caminhar verdadeiramente ao encontro do Cristo, é necessário que nós tenhamos esse pensamento de que nós temos que ter um propósito voltado para o bem, não é? Porque se nós não tivermos esse propósito, nós estaremos nos enganando, na verdade, não é? É preciso que nós tenhamos sempre em mente que nós temos que caminhar com perdão e temos que estar sempre imbuídos do propósito de ligar as pessoas, não é? Não caminhar com esse nosso amor para o lado negativo. Foi muito bom ter feito essa lição, espero que também você tenha gostado, e até breve, e fique com Deus.